Muita gente está fazendo vídeo falando sobre o filme, dizendo o seguinte: o filme não retrata o Brasil, o filme retrata os Estados Unidos, o Donald Trump. Dizer que esse povo não conhece Bolsonaro é a mesma coisa de falar que as pessoas não conhecem Hitler. O Bolsonaro é conhecido no mundo, não pelas coisas boas que faz, mas pelas coisas ruins. Outros comentaristas isentaram o Brasil, não falaram do negacionismo brasileiro. A verdade é uma só. O roteiro do filme foi escrito antes da pandemia. Só que o diretor do filme mesmo, em entrevista, disse que o filme foi gravado pós esse ápice da pandemia. O filme não foi gravado antes da pandemia. O roteiro foi feito. Ele começou a ser feito e depois da pandemia ele foi concluído. O que ele disse foi o seguinte, que depois que ele viu o modo negacionista, como foi tratado o coronavírus, ele adicionou no filme várias cenas e o filme pode nem ser mesmo retratando algo óbvio, qualquer filme pode ser. Mas a coincidência é tão grande que não tem como a gente comentar, como a gente não falar. Queria ler uma nota que a direção do filme, a sinopse do filme passou, que foi a seguinte: há apenas 6 meses da colisão chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostram um desafio chocantemente cômico. O que será preciso fazer para um mundo apenas olhar para cima? O que será que as pessoas têm que fazer para que o mundo olhe para cima? Para que o mundo veja o efeito estufa? Para que o mundo veja as tempestades? Para que o mundo veja a quentura, o calor, o frio intenso, a mudança climática? Para que o mundo veja as pestes, as doenças que estão chegando? Para que o mundo acredite, veja que as coisas, a destruição, tanto a destruição como a salvação, podem vir de cima. Aí é uma chamada para o grupo evangélico. Porque nós, evangélicos, que estamos sempre falando da volta de Jesus, vemos tantos acontecimentos, tantos sinais acontecendo e a gente não liga. Não estamos nem aí. A Bíblia fala, e surgirão falsos cristos e falsos profetas que enganariam as muitos. Está aí. Os falsos cristos, os falsos profetas enganando muita gente e a gente está aplaudindo, chamando de mito esse pessoal que usa o nome de Deus para enganar. E aí eles mesmos dizem, não olhe para cima. Não olhe para cima. Porque quem fala no filme não olhe para cima são os negacionistas. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também no filme, ademais de tudo isso que eu falei, é o momento em que a cientista volta para casa e ela encontra em casa um pai negacionista, uma mãe negacionista, uma mãe bolsonarista, um pai bolsonarista ou trumpista que não querem mais recebê-la em casa porque acreditam nas palavras do presidente. Acreditam que o presidente pode fazer alguma coisa e que eles, cientistas, e que esses que estão alertando sobre a máscara, aqui eu passo para os nossos dias, sobre a máscara, sobre a vacina, esses são os errados. Certo é aquele que nega, certo é aquele que quer ganhar dinheiro com isso. E eu vi claramente ali essa amostra do que foi o nosso momento. Olha, essa parte aqui do filme, gente, é a intérprete que é a Dibiansky, que é a cientista que alertou sobre a chegada do meteoro. Ela chega na casa dela e diz, mãe, pai, é tão bom estar aqui em casa, ela fala. E aí ela tenta abrir a porta. Nesse momento ela vê que a porta está fechada. E aí ela diz, abram a porta. E aí o pai responde, nada de política, nada. Ou seja, para eles, o alerta sobre o meteoro caindo é política. Você não acha que isso é coincidência demais? Quantas pessoas da sua família não deixaram de falar com você desde 2018? Quantas pessoas não deixaram de falar com você porque você ia usar a máscara? Quantas pessoas não deixaram de falar para você porque você alertava, pare com isso, esse negócio de cloroquina? Olha, a vacina que é bom. Quantos nos discutiram, não batiam boca? E esse momento, ela bate na porta e ela percebe que o pai e a mãe estão contaminados com o ódio. Estão contaminados porque eles
são do lado do presidente. E quem está do lado do presidente se acha patriota. Inclusive, mostra a bandeirinha americana lá na porta, que podia ser a bandeirinha brasileira aqui no Brasil. Aí é isso que acontece. E aí ela pergunta, mas o que vocês estão falando? Ele diz, não podemos, nós apoiamos os empregos que o cometa vai criar. Olha, nós apoiamos os empregos que o cometa vai criar. Nós apoiamos, não é, a cloroquina. Nós apoiamos a Prevent Senior. Nós aprovamos o que o Bolsonaro e o que o Trump falam. Nós aprovamos isso porque nós votamos nele. E se a gente votou nele, nós temos que apoiar e aprovar tudo o que ele fala. Mesmo que isso seja para desunir a família. E olha aí. Ele diz, o país já está muito dividido, ela fala. Ele diz, não queremos isso em casa. E aí a Netflix, né? Isso aí, este filme está exclusivamente na Netflix. Agora veja se isso não tem a ver com o nosso momento. O momento de desunião da família. O momento em que, por causa de um político, pelas palavras de um político, o pai se revoltou contra o filho se revoltou contra o pai, ficaram divididos, não recebiam mais em casa, ficaram de mal, cancelaram pela internet. O WhatsApp não se falava mais. Ou seja, se isso é ou não é um retrato do Brasil, é uma coisa bem escancaradamente uma coincidência demais. Primeira coisa, a política negacionista. Essa é a semelhança mais gritante com o governo Bolsonaro. A prática negacionista da presidente Jane Orlean, a Meryl Streep, e seus apoiadores. Mesmo com todas as provas científicas, cálculos, exames de um grupo de profissionais renomados, a presidente, como o nosso presidente, insiste em negar que o meteoro está chegando. Ela só muda de posição quando percebe que isso pode trazer vantagem para a sua campanha. Aparece também o próprio véi da van lá, ou o Carlos Wizard, Peter Schwell, com o personagem Peter Schwell, que quem faz é o ator Mark Rance. É um retrato de todos os empresários que querem explorar recursos humanos e naturais com a desculpa de ajudar o mundo. Entre os citados como possíveis inspiradores para Schwell, temos o Elon Musk, o Mark Zuckerberg e os nossos brasileiros véi da van, Carlos Wizard, mas é claro que eles, negacionistas, todos ajudaram Bolsonaro, foram apoiadores do Bolsonaro e do tal do tratamento precoce. Ou seja, o que aquele ator no filme, ele mostra para a presidente porque ele é o colaborador da campanha da presidente. Como colaborador, é um homem muito rico, é um bilionário, que ela obedece os comandos desse bilionário. E ele diz que tem uma outra saída, que ele quer explorar os recursos do meteoro antes de ele chegar à Terra, para que eles consigam lucrar com isso. Ou seja, quem é que conseguiu lucrar com a pandemia? Quem conseguiu lucrar com a Covid? Não foram aqueles que venderam a cloroquina? Não foi o próprio Bolsonaro que fez campanha a favor da cloroquina? E uma imagem chocante no filme é a imagem, no finalzinho do filme, que mostra a presidente daquele país negacionista, parecidíssima com Donald Trump e com Jair Bolsonaro, porque trata o gabinete como se fosse a casa dela. Trata os assessores como se fossem escravos devotos. E quem comanda o gabinete dela é o filho dela. Muito parecido com o Carlos Bolsonaro, o Carluxo aqui no Brasil, que comanda o gabinete do pai. Então, a gente tentar desmerecer a coincidência é muita sacanagem. É uma coincidência completa. Aliás, aparece até um militar machista com armas na mão atirando no meteoro que vem. E ele é escolhido pela presidente para enfrentar. Eu lembro que o Bolsonaro chamou o astronauta, o Marcos Pontes, para dizer, olha, ele vai ser o nosso comandante na ciência. Mostra também que o ator, o personagem estrelado pelo Leonardo DiCaprio, o Dr. Mindy,
ele é, de certo modo, comprado pela presidente, com cargos, com vantagens, ou seja, mostra também o lado dos cientistas negacionistas. Que tal a Nisi Yamaguchi, o próprio Queiroga, o Nelson Teich, vários desses pseudocientistas que começaram a dar corda para o Jair Bolsonaro. É cloroquina, é o tratamento precoce, essa vacina não vale. Ou seja, fugindo da responsabilidade, fugindo do que é a verdade, e a verdade no filme é: o meteoro vai nos matar. E a verdade da nossa vida real era: a Covid vai nos matar, a pandemia vai nos matar. Mas muita gente dizia: não, para que máscara? Para que vacina? Até hoje, pessoas gritando anti-vacina. Então isso, e mostrou também o general Pazuello. Coincidência ou não, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mostrou o Pazuello. Um general totalmente abobalhado, que não sabia o que estava fazendo, mas que ganhava, sabe, dinheiro assim, medíocre, pegando salgadinhos dentro do governo, dentro do palácio do governo e vendendo para os visitantes. Dizendo assim, ó, custa tanto, eu quero isso. E aí a moça, que é o papel da Lawrence, né, da Jennifer Lawrence, que é a doutora Kate Dibiansky. A Kate Dibiansky diz: meu Deus, mas ele é um general, por que ele está fazendo isso? E a gente se pergunta: meu Deus, ele era um general, como que ele conseguiu fazer isso? Como que ele faz isso? Por que ele participou dessas loucuras? E também no filme retrata muito bem a questão brasileira, quando passa que alguns preferem coxinhas, outros preferem mortadelas. No fim do filme também mostra o touro de ouro. O touro do Wall Street, mas o touro tá dourado, bem parecido com o touro lá da Bolsa de Valores de São Paulo, o que mostra o filho encostado do presidente. Muitos disseram que o filho encostado lá nos Estados Unidos significou o filho do Donald Trump, né? O Trump Jr., o Júnior. Aqui no Brasil a gente sabe o que significa. Lembre, os atores do filme são críticos ao governo Trump. Os atores do filme são críticos ao governo Bolsonaro. Então você excluir o Brasil disso tudo, é uma verdadeira sacanagem, né? Filho encostado. Se tem alguém pior que a própria presidente no filme, é o Jason Orlean, que é interpretado pelo Jonah Hill, que é o chefe do gabinete. Na prática, o rapaz faz pouca coisa, não sabe muito do que está rolando e conseguiu o cargo pelo bom velho nepotismo. Vale lembrar que Bolsonaro tem 3 filhos na política, que parecem tão perdidos quanto ele na maior parte do tempo. São grandes imbecis. Os filhos do Bolsonaro é o filho retratado no filme. O filho do Trump, que comandava lá, a filha dele, a esposa dele, e aqui os filhos do Bolsonaro, os 3 filhos do Bolsonaro, que dão palpites, demitem ministros, discutem com ministros, chamam o general de mentiroso, ou seja, são os filhos problemáticos, que tornam o governo do pai mais bizarro ainda, e o filme mostra isso claramente. Se você assistiu o filme e ainda não assistiu, você vai ver o chefe do gabinete da presidente é o Carluxo em vida. Dizer que aquilo não retrata governo é uma mentira descarada. Pesquisadores se exaltando na TV. E tem uma cena também no filme da doutora Kate Dibiansky, que é a Jennifer Lawrence que faz, que ela fica indignada também na televisão. E essa cena, muita gente colocou a doutora Pasternak, que se irritou falando sobre a doença, do mesmo jeito que ela fez no filme. Coincidência? Eles não conhecem quem é o Bolsonaro? Não estavam acompanhando a história do Brasil e dos Estados Unidos? Natália, o melhor é se afastar do não mascarado sem falar nada ou alertar a pessoa mesmo correndo o risco de comprar uma briga? Eu tô um pouco passada com o que eu escutei agora, porque eu escutei humor, leveza e evitar o estresse. Então, eu não posso falar pro outro fazer a coisa certa, porque eu vou ficar estressado, porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza. E humor, tem gente morrendo. Não tem humor, não tem leveza. Eu não tenho que pedir permissão do outro para dizer para ele que ele tem que usar máscara para ele fazer a coisa certa, para ele tomar vergonha nessa cara que ele vai matar alguém.
desculpe eu me exaltar, mas eu acho que realmente poucas vezes eu vi uma reportagem tão inoportuna como eu vi agora. Ainda mais, chama a atenção no filme que eles falam sobre o marxista, o comunista. Em algumas cenas, a presidente Orleans, que pode tanto ser o Trump como o Bolsonaro e seus apoiadores, chama um grupo de cientistas de marxistas, como se o fato deles alertarem o mundo sobre algo que viria e que exterminaria o mundo, eles veem isso como se fosse o posicionamento político de extrema esquerda. Bolsonaro e seus eleitores também são profissionais em chamar seus opositores de comunistas, marxistas, sem nenhum embasamento, sem nada. Apenas para colocar na mente das pessoas, olha, o comunismo não é ruim, sem perguntar. E a maioria dos que falam isso nem sabe o que significa, o que representa. Para aqueles que têm esperança na volta de Cristo, quando os negacionistas falam, não olhe para cima, é aí que entra a nossa esperança. Porque a minha esperança, todo mundo me conhece aqui no canal Critica Brasil, que eu sou evangélico, eu sou adventista do sétimo dia, e as pessoas, às vezes eu brinco, eu falo, mas acredito muito em Deus. E acredito que as nossas esperanças está no Senhor. Mas acredito também que Deus deixou pessoas aqui na terra com sabedoria, como diz no livro de Daniel, e a ciência se multiplicará. Deus deixou aqui na terra pessoas para nos orientar. Não é pessoas que simplesmente porque não são da tua igreja, da tua religião, que estão falando mentira. Quando os cientistas disseram que o coronavírus podia matar, eles estavam falando a verdade. Quando eles disseram que a máscara podia ajudar e proteger, eles estavam falando a verdade. Quando eles estavam alertando a gente, lave as mãos, né? Coloque álcool em gel, eles estavam falando a verdade. Porque depois que nós fomos realmente seguir essas orientações, nós percebemos a diminuição do número de mortos e do número de infectados. Mas tinha aqueles que queriam enfrentar o Covid como se o Covid fosse uma pessoa, como se o Covid fosse um comunista, como se o Covid fosse alguém que eles tinham que enfrentar, como o Bolsonaro dizia, temos que enfrentar de frente, temos que parar com essa frescura, como ele falava. Até quando, né, nessa covardia? Ou seja, e por causa da imbecilidade do Bolsonaro, morreram 420 mil pessoas a mais do que proporcionalmente ou com a probabilidade científica teriam morrido se ele tivesse seguido os conselhos. No filme, a presidente Jane Orleans não segue os conselhos, ela segue o conselho do velho da van, ela segue o conselho do Mark Zuckerberg, ela segue o conselho lá daquele cara lá da Cambridge Analytica, o Steve Bannon, que está representando ali aquele cara que faz uma jogada entre Steve Jobs e Mark Zuckerberg. Ele representa o velho da van aqui, representa o Carlos Wizard, bilionários que começaram a entrar no governo Bolsonaro e disseram não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, porque o importante é a gente lucrar com isso. Agora, uma coisa, mais coincidência ainda, e quando eu falo coincidência, eu estou falando para atingir, para falar na cabeça daqueles que negam que o filme é uma crítica também ao governo brasileiro. O filme não é apenas uma crítica ao governo Donald Trump, o filme é uma crítica ao governo Bolsonaro diretamente, sim. Aliás, só o spoiler aqui. A presidente no final do filme vai se encontrar com uma ema. Pra vocês terem uma ideia, quem é o presidente da república que levou um remédiozinho pra ema? Quem foi? É uma ema lá do espaço, de outro planeta, e que vai acabar com a vida dela. O Bolsonaro, a ema correu atrás dele, quis bicar ele. Ele oferecendo a cloroquina. Vocês lembram dessa cena? Pois é. O filme retrata isso. A presidente indo encontrar a ema. Gente, pelo amor de Deus, se isso não for retratar o governo brasileiro, eu te pergunto, coincidência demais? Lógico que não. Esse filme é um tapa na cara. Apesar de o filme ser sátiro, cômico, não aprofunda muito bem a questão sentimental da perda. Mas o filme retrata uma coisa. O mundo está meio que abestado. Usando a internet à torta e à direita. Tudo que chega é verdade. Não tem crítica, não tem sentido. E todas as pessoas negacionistas recebem mensagens negacionistas.
Quem é do Trump recebe mensagem somente de gente do Trump. Quem é do Bolsonaro recebe somente mensagem do Bolsonaro. E vocês estão vendo aqui atrás? Atrás de mim aqui? Olha isso aqui. Vocês lembram desses personagens aqui? Tudo da Jovem Pan? Pois é, gente, essa mídia negacionista, retratada lá nos Estados Unidos, porque também tinha os apoiadores de Trump, é retratada aqui no Brasil por essa gente. Eu não digo todos que estão aí, mas a maioria deles negacionistas, apoiadores irrestritos de Jair Bolsonaro. Eles são a mídia negacionista, a mídia da Rede Record, a mídia do SBT, do Silvio Santos, ou seja, tudo ali ligado. Tanto o Trump como o Bolsonaro são a mesma coisa, só que o Trump é dos Estados Unidos, o Bolsonaro é do Brasil. Ambos figuras grotescas, ambos negacionistas, ambos destruidores de milhares de vidas, ambos ensandecidos, loucos, sociopatas, loucos pelo poder. E é isso que essa mídia corporativa, golpista, fez esse tempo todo e faz. A Jovem Pan não é uma rádio crítica. A Jovem Pan é um palanque do Bolsonaro. É um comitê do Bolsonaro. E quão ridículo eles ficam. A questão aqui é que a Terra será destruída e que os cientistas estão alertando. Mas muita gente começa a negar simplesmente porque o presidente começa a negar. Muita gente começa a negar simplesmente porque o político de estimação dele começa a negar. Muita gente não quer olhar para cima porque não quer ver a realidade. E muita gente... o filme poderia até, aqui no Brasil, ser chamado de Não Olhe para os Lados. Porque aqui em Brasília, se a gente olhar para o lado, as coisas são muito parecidas. O filme, querendo ou não, com a direção do Adam McKay, é o maior sucesso aqui no Brasil, o maior sucesso nos Estados Unidos, um dos filmes mais assistidos atualmente da Netflix, e que trata da história do cientista Dr. Randall Mint e da doutora Jennifer, que a Jennifer Lawrence faz, que é a doutora Kate Dibiansky, e a presidente, a malucada, a bestalhada, que é a Meryl Streep, representando aí a presidente Jane Orleans, representando tanto Bolsonaro como Donald Trump. Enfim, o filme retrata o tempo do fim. O filme retrata a destruição. O filme retrata que nós estamos perdendo o nosso tempo com coisinhas idiotas, em discussões que não vão chegar a lugar nenhum.